no livro de Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? A palavra de Deus diz assim, Juízes capítulo 3, versículo 1. São estas as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Amém? Até aí, feche os seus olhos, abre o seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua palavra aberta diante de nós. E nós pedimos agora, Pai, que pela graça contida em ti, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, ilumine os olhos do nosso entendimento para compreender a tua palavra. Que o Senhor venha agora, Pai, e nos leve a compreender toda a verdade contida aqui. Que o Senhor realmente nos leve agora a nos tornar, Senhor, um povo forte, um povo fiel ao Senhor, que persevera, Senhor, no caminho, que prospera, Senhor, diante das provações, para a glória do Teu nome, Senhor. Por isso, nós abrimos o nosso coração para ouvir do Senhor e aprender de Ti, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria te fazer uma pergunta iniciando essa mensagem, uma pergunta que você deve aí examinar o teu coração agora, dizendo assim, será que você se sente preparado? Quando você olha aí para o seu coração, você se sente preparado, pronto para enfrentar o que está por vir? Os dias que estão à frente de nós, você se sente preparado para isso? Porque a palavra de Deus, ela já nos deixou uma perspectiva daquilo que está por vir. A palavra de Deus já deixou ali traçado, né, como que é o princípio de todas as coisas e como será o fim de todas as coisas. A Bíblia nos relata aí essa soberania de Deus no curso da história, ao longo da história. Deus no governo da história da humanidade. Queridos, por mais que os dias aí pareçam, né, cada dia mais turbulentos, maus, desgovernados, nós precisamos lembrar que o Senhor continua assentado num alto e sublime trono. Ele tem a última palavra, Ele é o sim e o amém. Ele está no governo da tua história, querido. Então, quando nós olhamos aqui, nós podemos ver a soberania de Deus no curso da história. Mas esse domínio de Deus não se resume a um breve momento da nossa vida, nas circunstâncias diárias apenas. Mas esse domínio de Deus está dirigido para uma perspectiva eterna. O domínio de Deus se baseia num curso eterno de todas as coisas. Os breves momentos da nossa vida, esses acontecimentos que nós vivemos diariamente, eles servem para nos moldar, para viver realmente o propósito que Deus tem para as nossas vidas, para viver realmente a vontade, esse eterno propósito de Deus para nós. Deus, ele tem o domínio sim nas pequenas coisas, nos momentos pequenos da nossa vida, essas
acontecimentos diários, mas nós temos que entender que Deus usa dessas coisas para nos moldar, para nos preparar para um propósito maior, que é a vida eterna, estar com Ele eternamente, entrar no seu reino glorioso. Deus usa de tudo para nos preparar. Deus não desperdiça nada. Mas a Bíblia nos diz que conforme esse glorioso dia onde a vontade de Deus será consumada nessa terra, onde nós estaremos com Ele, nesse reino glorioso. Conforme esse dia se aproxima, os dias vão ficar mais trabalhosos. É o que Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo 3:1. Saiba que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Em algumas versões, dias trabalhosos. Conforme os dias se aproximam daquele glorioso dia que o Senhor vai rasgar esses céus, vai ficar mais difícil, vai ficar mais estreito. O cinto vai apertar. Paulo fala a razão, desses dias ficarem, os tempos difíceis, Ele continua aí no versículo 2 dizendo: isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se desses também. Que lista, hein? Terrível. E o mais terrível é que quando nós começamos a olhar para o tempo que nós estamos vivendo, parece que esse quadro vai ficando mais claro, vai se evidenciando mais. É ou não é? Se não fosse esses tempos difíceis que vão vir e cada dia estão mais próximos. Se não fosse só isso que já é difícil, seguir ao Senhor, seguir os caminhos de Cristo Jesus, já é difícil por si só. Tanto que o Senhor Jesus vai dizer ali em Mateus 7,13, olha, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. O Senhor Jesus está dizendo que seguir Ele, entrar por esse caminho que leva à vida eterna, é estreito, é apertado, é difícil. Portanto, queridos, eu te pergunto mais uma vez, você se sente preparado? Quando você olha para essa realidade, você se sente pronto? Porque nós devemos estar preparados, fortalecidos na fé, aliançados com o Senhor. Nós precisamos nos fortalecer. Cada geração que se levanta, cada nova geração que surge, é uma geração mais próxima da vinda do Senhor. É uma geração que deve estar preparada. É uma geração que tem que se empenhar e se preparar, e preparar o caminho para a próxima geração. Sabe, nós não oramos para as crianças aqui para cumprir um protocolo, mas nós entendemos que elas, desde a sua infância, têm que conhecer o Senhor Jesus, crescer nesse caminho de fé, de intimidade com o Senhor, ser pessoas com firme fundamento na palavra, para enfrentar os dias difíceis que estão por vir. Cada geração que se levanta é uma geração mais próxima do Senhor. Então nós devemos fazer algumas perguntas para nós. Nós estávamos até na sexta-feira, eu com o irmão Ronaldo, ficamos aqui conversando um pouco, né, irmão? E a gente conversando sobre isso, e no meio da conversa a gente falou que uma preocupação nossa tem que ser, quando chegar diante do Senhor, é nós termos essa preocupação, o que eu vou apresentar ao Senhor, o que eu vou levar diante de Cristo.
Outra pergunta que nós devemos fazer é: como que eu vou deixar esse mundo? Qual que é o meu legado? O que eu estou deixando nessa terra? Qual é as marcas do meu caminho? O que eu estou deixando para a próxima geração? E aí eu tenho que me perguntar também, será que eu sou a última geração? Será que eu sou a geração que vai ver o Senhor rasgar esses céus? Ou será que eu devo me preparar a próxima geração para isso? Será que eu estou fazendo isso? Eu estou preparando a próxima geração? Nos dias que nós estamos vivendo, e a partir desses dias, eles vão ficar mais desafiadores. E o Senhor requer um povo forte. Requer um povo fiel a Ele. O Senhor requer um povo perseverante. Experimentado e fiel a Deus. Será que nós vamos ser encontrados, aprovados no dia glorioso do Senhor? Será que nós vamos ouvir do Senhor: vinde, servos fiéis, entrem no gozo do meu Pai. Venham para a minha direita, porque eu conheço vocês pelo nome. Isso tem que ocupar o nosso coração, queridos. A peneira está passando. O caminho está estreitando. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Somente os perseverantes vão receber a herança. Quando nós olhamos aqui para esse texto que nós acabamos de ler, nós temos que entender que o povo de Israel tinha peregrinado, durante 40 anos ali no deserto, e agora finalmente eles entram no território ali da terra prometida. E sobre ali a liderança de Josué, que nós ouvimos aí semana passada com o irmão Alain, sobre a liderança de Josué, eles começam a avançar naquele território, conquistar algumas cidades ali, sobre a liderança desse homem. Porque o Senhor tinha dito para eles lá em Número 33, 51, fala: olha, quando vocês atravessarem o Jordão, vocês devem expulsar aqueles povos, vocês devem destruir os seus altares, os seus ídolos, vocês devem conquistar a terra, porque eu estou dando ela a vocês, tomem posse dessa terra. Mas aí no versículo 55 ele vai dizer assim: se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas nos seus olhos e espinhos nas suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. Então Deus estava dando uma ordem: olha, entra, conquista a terra e tira todo aquele povo de lá, porque se eles ficarem, eles vão causar problema para vocês. Eles vão ser a causa da sua queda. Então eles entram ali, começam a avançar, mas essa geração de Josué, essa geração formada ali no deserto, que foi trabalhada no deserto, uma geração experimentada, uma geração de guerreiros que tinham lutado diversas batalhas, essa geração passa. Essa geração descansa com o Senhor e levanta uma nova geração. Uma geração que não tinha visto os grandes feitos do Senhor. Uma geração que não tinha enfrentado batalhas. Uma geração que nasceu já no território da terra prometida, no meio daqueles povos que conviviam com eles. Uma geração que já nasceu naquele ambiente e estava acostumado com aquela realidade. Aí no capítulo 2 de Juízes, vai trazer esse contexto, nós não vamos ler para nós ganharmos tempo aqui, mas traz justamente esse contexto. Enquanto a geração de Josué, Juízes 2:6, estava ali, eles foram fiéis ao Senhor. Eles serviram ao Senhor.
Mas aí no versículo 10 vai dizer que sai uma nova geração, que não conhece o Senhor, que não viu os seus sinais. E eles se corrompem no meio daqueles povos. E aí, chega aí nesse texto que nós lemos, e o Senhor, até no final do capítulo 2, o Senhor vai dizer, olha, eu não vou expulsar esses povos diante de vocês, esses povos que Josué deixou, para colocar esse povo à prova, para prová-los. E aqui, eu queria chamar a atenção de você que, quando o Senhor fala, vou colocá-los à prova, essa palavra prova realmente é testar, é avaliar, é analisar eles. A prova aqui vem para que fosse mostrado, demonstrado, através daquela provação, daqueles povos ali, causando problemas a eles, fosse revelado onde estava o coração do povo de Israel. As provas aqui eram para que eles entendessem quem eles são e qual que era o melhor lugar deles, melhor lugar para eles. Era para que eles entendessem quem era o Senhor diante daqueles falsos deuses. As provações vieram para que eles se dedicassem novamente a um relacionamento com o Senhor. Em resumo, as provações vieram sobre eles para que eles fossem transformados e moldados no povo santo e exclusivo a Deus. Deus permitiu aquelas provações, aqueles povos ao redor deles, para que através disso fosse revelada a sua real condição e transformados segundo a vontade de Deus. E aí eu queria te chamar a atenção, porque Deus, em diversas vezes, Deus vai agir da mesma forma conosco. É do mesmo jeito conosco. Deus vem e nos salva, Deus nos resgata, Deus nos perdoa dos nossos pecados, Deus nos concede um nome de filho dele. Deus chega para nós e diz assim, olha, a partir de agora, se você crê no meu filho, você é meu povo, você faz parte do meu povo, um povo santo e exclusivo. Você foi salvo, perdoado dos seus pecados. E nós recebemos essa boa notícia. E essa já é uma verdade sobre nós, eu pertenço ao Senhor. E junto com essa boa notícia vem a seguinte promessa, olha, tem um reino eterno e você faz parte dele. Há uma promessa, tem uma vida eterna reservada para você. Junto com essa salvação, com esse perdão dos pecados, tem uma esperança de vida eterna. E nós recebemos isso falando, obrigado, Senhor. Eu creio nessa promessa. Você crê nessa promessa? Só que como esse povo aqui, nós também recebemos essa boa notícia e nós temos que entender que existe uma diferença entre receber essa promessa, pegar posse dessa promessa e viver a promessa. Nós temos que entender que tem uma diferença. Deus já te prometeu, Alex. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. É uma promessa. Mas entre receber a promessa e viver a promessa, existe um caminho. Existe um percorrer. O problema é quando nós nos acomodamos na promessa, no receber da promessa. Nós nos acomodamos nessa boa notícia e agora nós queremos viver a nossa vida de qualquer forma, do mesmo jeito que nós vivíamos, porque nós já entendemos que Deus falou que há uma terra prometida para nós, que há uma vida eterna em Cristo Jesus, que nós já somos o povo de Deus e Ele nos deu Canaã para nós. Mas aí existe um instrumento de Deus chamado provação, que vem para revelar a nossa real condição. Onde está o nosso coração? Quão distante nós estamos do cumprimento da promessa? A provação é um instrumento de Deus para revelar a real condição do nosso coração e um instrumento de Deus para nos transformar, para nos habilitar a viver as promessas que Ele tem para nós.
Você pode dizer, guardar isso no seu coração, as provações de Deus são para revelar a real condição do meu coração. Elas revelam, gente, o nosso real estado. E há um chamado de Deus para nós sermos transformados, para vivermos a vontade dele. Muitas vezes nós vivemos circunstâncias que nós sabemos que Deus tem o poder de vir e resolver naquele instante, é ou não é? Tem acontecimentos que vêm na nossa vida, situações que você fala assim, se Deus falar agora, acaba isso, Deus tem o poder para fazer. Mas Deus não faz. Deus não faz. E nós falamos, por que Deus? Por que o Senhor não muda isso? Por que o Senhor não interviu ainda? Será que é só eu que pergunto isso? Será que nós podemos perguntar como o povo ali de Israel, se aquelas nações ao nosso redor são a causa da nossa queda, da nossa corrupção, por que o Senhor não tira eles daqui, Deus? Como o Senhor fez com Sodoma e Gomorra, cai fogo do céu e some todas essas nações. Será que é só eu que pergunto, Deus, por que que tinha aquela bendita árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Por que que o Senhor colocou, se ela é a razão da nossa queda? Mas aí eu preciso te lembrar que Deus não está aqui fabricando máquinas programadas para amá-lo. Deus está gerando um povo, segundo o seu coração, gerada por uma nova natureza, para obedecê-lo e amá-lo de todo o coração. Deus te deu a livre escolha, querido, porque ser programado para amar a Deus, isso não é amor de verdade. Nas nossas aulinhas aqui de batismo, eu sempre dou um exemplo aqui, quando nós vamos falar desse assunto. Fala, se eu pegar uma arma, pôr na sua cabeça e falar assim, me ama, fala que me ama. Você vai falar que me ama? Na hora, você não é bobo? Mas é verdade esse amor? É um amor de fato, é um amor de todo o coração? Deus te deu a oportunidade de amá-lo de todo o coração, de desfrutar desse ambiente de amor. Deus não fabrica máquinas programadas, amém? Mas Ele gera um povo regenerado, santificado, que vai amá-lo de todo o coração, porque entendeu que é amado por Ele. Então o Senhor, Ele vem e nos coloca à prova, para nos moldar, para nos preparar, para revelar o que falta ser transformado, o que falta ser entregue a Ele. Ele está nos ensinando a ser um povo de Deus, aquele que tem um estilo de vida naturalmente compatível com o seu reino. Será que tem alguém aqui que tem se sentido pressionado nesses dias? Provados? Tem tido prova aí? Tem tido luta aí, querido? Nossa, está tudo bem então na vida de vocês? O que é isso? Eu queria te falar que se você está sendo provado, é que Deus quer te levar para um novo nível de relacionamento com Ele. Porque provas vêm só quando a gente vai passar de sério. As provações vão te levar para um novo nível de relacionamento com Ele. Deus quer revelar a tua real condição e te preparar para o reino que Ele está vindo. Então, para nós aqui entendermos que conforme nós caminhamos rumo àquele glorioso dia, os dias vão ficar mais difíceis, vão ficar mais trabalhosos, as provações vão vir com mais intensidade, e nós devemos estar preparados para aqueles dias. Nós temos que entender que a cada dia o Senhor tem nos preparado, nas pequenas provações, nas pequenas circunstâncias, Ele está te moldando, está te fortalecendo, Ele está te transformando, está calejando aí, para enfrentar os outros dias. Então, para nós
entendermos aqui, passarmos pelas provações, sabendo que isso não é exclusividade de um e nem de outros, mas todos passam. Nós precisamos passar entendendo o que as provações geram na nossa vida. Porque quando o Senhor deixa aqui aqueles povos para pôr à prova o seu povo, Ele diz o propósito daquelas provações. E isso nós podemos trazer para o nosso viver hoje. E a primeira coisa que as provações geram na nossa vida, elas vêm para gerar experiência em nós. Nos fazer um povo experimentado, um povo forte. Olha o que o Senhor diz aí no versículo 1. São essas as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos os israelitas, que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Era um povo inexperiente em guerra, em batalha. Só que lembra o que Deus chamou eles para fazer? Vão conquistar a terra. E é um povo que nunca entrou numa briguinha de escola. Não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência. Então a primeira coisa que as provações fazem em nós, geram em nós, é a experiência. É você ser experimentado. Deus permite que venham circunstâncias em nossas vidas para nos capacitar a viver os propósitos dele para nós. Tudo que você está vivendo, querido, se você está em Cristo Jesus, Ele é aquele que tem o poder de fazer com que essas coisas cooperem para o teu bem, porque você foi chamado segundo o propósito dele. Você ama a Deus? Então esse versículo é uma verdade na tua vida. Deus usa de todas as circunstâncias para nos preparar, para nos capacitar, para viver os propósitos dele. Vou repetir, Deus não desperdiça nada na nossa vida. Deus não desperdiça. Deus separou Israel para ser uma nação santa. Deus separou aquele povo para governar aquela terra através da obediência a Ele. E Deus vem e diz aí, eu vou colocá-los à prova. Eu vou testar, vou analisar, vou evidenciar qual que é a real condição do coração deles. O quão distante eles estão de viver o propósito que eu tenho para eles. A real condição deles é que eles não tinham vivido nenhuma batalha. Não tinham visto nenhuma guerra. Eram inexperientes. Como que um povo que foi conquistado, foi chamado para conquistar uma terra, não passou por uma batalha. A aprovação vem para nos preparar para as coisas maiores que Deus tem reservado para nós. Se você está vivendo é desafiador, você tem se sentido pressionado, imagina o que Deus está te preparando para você viver. No meio das provações nós devemos perguntar, Senhor, o que vai ser gerado disso? O que o Senhor está me habilitando? O que o Senhor está me treinando para eu viver com o Senhor? Porque é isso que as provações fazem. Fez isso apenas para treinar na guerra. Deus está te treinando. Deus está treinando o povo dele. O Senhor não desperdiça nada nas nossas vidas, mas Ele tem o poder de ressignificar tudo. Dar um novo significado. Ele fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas. Deus vai permitir que as provações se tornem treinamentos para nós viver o que Ele tem reservado para nós. Você lembra da história de Davi? Davi era o caçula, entre os seus irmãos. Saul era rei de Israel e Deus se desagrada de Saul pela desobediência dele.
Deus fala, vou levantar um rei agora segundo o meu coração. Manda o profeta Samuel ir até a casa de um homem chamado Jessé e fala, lá vai estar aquele que você vai ungir rei. Então, tinha lá os irmãos de Davi, tudo bombado, bonito, do zóio verde. E até encanta Samuel, e Deus fala, não é nenhum desses. Davi não tinha nem sido chamado para a janta. Eles chamam Davi, quando Davi chega, Deus fala para Samuel, fala, é esse que eu escolhi. Samuel unge Davi ali, rei de Israel. O Espírito de Deus vem sobre Davi. Mas sabe o que é o engraçado? Naquele momento não tem coroa na cabeça de Davi. Todas as tribos não vêm e se prostram diante de Davi e falam, você é o nosso rei. Davi vai viver a sua vida comum. Volta para cuidar dos rebanhos do seu pai. Vai cuidar de ovelha. Está lá no pasto. Vivendo sua vida comum. Até que um dia se levanta um gigante contra o exército de Israel, fica 40 dias afrontando o exército de Deus e não tem ninguém com coragem suficiente para enfrentar aquele gigante. O pai de Davi fala, olha, vai lá no campo de batalha, vê como que teus irmãos estão, leva uns queijos lá para o rei, para agradar ele. Davi chega, ouve aquela afronta, vê que há uma promessa ali de dar a filha do rei, não sei mais do que para ele lá. Resumindo a história, Davi decide enfrentar aquele gigante. 1 Samuel 17, 32. Davi decide enfrentar o gigante. E aí eles olham para Davi e falam, você não passa de um rapaz. Um pastorzinho de ovelhas. Aquele guerreiro lá, aquele gigante, é guerreiro desde a sua infância. Você não tem condição de enfrentar ele. E aí Davi vai dizer assim, no versículo 34, 1 Samuel 17, 34. Eu, teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi concluiu, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Queridos, é isso que as provações, as pequenas provações do nosso dia comum fazem conosco. Elas vêm e nos treinam, nos capacita, nos gera experiência para enfrentar as circunstâncias maiores. Davi está dizendo aqui, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Eu sei o que eu vivi com o Senhor naqueles dias, naquele campo sozinho. Eu enfrentei o leão, eu matei o urso. Eu sei que o mesmo Deus que me livrou lá é capaz de me livrar agora. Você está entendendo? Aquilo que nós vivemos com o Senhor, as nossas provações, as experiências aqui vão alimentar a nossa fé para enfrentar as circunstâncias que vão nos colocar no centro da vontade de Deus. Foi essa batalha que abriu as portas para Davi entrar no lugar do reinado de Israel, querido. Colocou ele no ambiente do reino. Deus está te treinando, te capacitando através das provações. As provações vêm para gerar experiência em você. Fez isso apenas para treinar os descendentes de Israel. Porque eles não tinham visto batalha. Eles não tinham experiências na guerra. Deus está te treinando, capacitando em cada área, para que você seja moldado e formado segundo o propósito que Ele tem. E talvez você possa dizer como salmista ali no Salmo 18, 34,
Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Deus está te treinando. Deus está gerando experiência em você para os dias que estão para vir. Amém? Você crê nisso? A segunda coisa que as provações geram em nós, servem para produzir em nós. A primeira é a experiência, a segunda é a fidelidade. Deus diz aí no versículo 4, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então Deus deixa aqueles povos ali para ver se eles permaneceriam fiéis a Ele, se eles escolheriam obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, agir como um povo exclusivo de Deus. Provações vêm para revelar a nossa real condição, você lembra disso? Para revelar onde está o nosso coração. E aí eu tenho que te perguntar, no dia das provações, como que você tem agido? Como que você tem correspondido a elas? As provações vêm como oportunidade de você praticar o que você tem ouvido de Deus, querido. Não é no dia da bonança, não. Não é no dia que está tudo bem, não. É no dia da provação. É nesse dia que você tem que olhar para essa escritura e dizer, eu creio que isso é a verdade e eu vou basear a minha vida nisso. Eu escolho obedecer essa palavra. Quando as pessoas te afrontam, quando as pessoas te perseguem, você decide se basear na justiça própria, ofender também, ou decide vir aqui e dizer, eu sei que o meu advogado está nos céus, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus é um justo juiz e que a minha vida está escondida nele. É as provações que geram a fidelidade no nosso coração. Escolher permanecer obedecendo essa palavra. Nós fazemos uma aliança no nosso casamento de que esse casamento seja para toda a vida. E aí começam os conflitos, os desgastes ali da convivência. E aí, querido, é o dia de você vir e honrar essa aliança diante de Deus. É o dia de você praticar a palavra. É o dia de você ir para os pés do Senhor e falar, Senhor, está difícil, mas eu escolho me fundamentar nas tuas promessas. Eu podia estar vivendo a minha vida de qualquer forma, mas eu escolho permanecer fiel ao Senhor. Lembra de José? José era um rapaz atraente, bonito. Vai trabalhar dentro da casa do seu senhor Potifar. Chega lá, tem uma magesa lá. E ela o chama, vem se deitar comigo. José diz assim, Gênesis 39:8, meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Querido, isso tem que ser a nossa escolha diária. As provações vêm. E não é só coisa ruim, não. E nós temos que escolher. E dizer como José, como poderia eu pecar contra o meu Senhor? É necessário uma escolha genuína de todo o coração. Mais uma vez eu vou te dizer, Deus não criou robôs. Deus está gerando um povo que ama Ele de todo o coração. E a aprovação vem para expor o nosso coração. Expor aquilo que nós precisamos melhorar. Expor os territórios do nosso coração onde a palavra de Deus ainda não governa. Vocês estão entendendo? Obedecer ao Senhor, querido, é expressar amor a Ele.
é quando nós vamos ser aprovados diante de Deus. Temos que ser fiéis e perseverantes e não desistir no meio das provações. Mas escolher, Senhor, eu escolho permanecer fiel a Ti. E eu sei que isso vai gerar a experiência necessária em mim para viver coisas maiores no Senhor. Então, provação, querido, vem para te gerar em você experiência e fidelidade. Você entende isso? Então vamos começar a olhar para as provações da nossa vida com um olhar diferente. Vamos começar a olhar para elas como um instrumento de Deus agindo em nós. Porque Deus não te abandona em meio às provações. Deus não te dá uma provação maior do que as tuas capacidades de lidar com ela. Deus não te prova naquilo que Ele não te ensinou, daquilo que Ele não te concedeu. Deus, Ele dá na justa medida. E Ele está aqui hoje gerando um povo forte, experimentado na batalha, fiel, perseverante a Ele. Os tempos são difíceis, queridos, e vai ficar mais difícil. E aqueles que não perseverar até o fim, aqueles que não forem fiéis ao Senhor, aqueles que não forem experimentados nas pequenas coisas, não suportarão os dias que estão por vir. Ei, igreja, acorda, porque os dias estão chegando e são dias trabalhosos. O Senhor está às portas. E nós precisamos acordar. Passou da hora de se levantar nesse lugar para te encorajar a respeito da importância de estar no meio do povo de Deus. Passou do tempo de se levantar aqui para te lembrar da importância de você conhecer esse livro, de você caminhar com o Senhor, de ter uma vida com o Senhor. Passou do tempo, querido. Está na hora de nós vivermos experimentados diante desse mundo, sermos homens e mulheres fortes, firmes diante das circunstâncias, alicerçados no Senhor. O Senhor conta uma parábola que aqueles que ouvem a sua palavra e praticam são pessoas sábias que construíram a sua casa sobre a rocha. E para essa casa também vem a tempestade, vem o vento, vem as águas, são as provações, queridos. Mas o que vai fazer com que você fique firme, sólido, que a tua casa não caia, é se você está fundamentado na palavra de Deus, se você decide viver isso todos os dias, praticar a palavra, estar com Ele. A peneira está passando, o caminho está estreitando. E é somente um povo perseverante que vai permanecer. Pegue as cartas do Senhor às igrejas em Apocalipse. O final é: o vitorioso receberá tal coisa. Nós precisamos vencer. E o Senhor está te preparando, nas provações. É nesse ambiente ainda controlado para os dias que estão para vir pela frente. Mateus 24:9 diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Queridos, é os que vão perseverar até o fim, é esses que vão ser salvos. Você está disposto nessa noite a ser alguém que vai perseverar até o fim? Que vai passar pelas provações, sim, mas vai sair dela mais experimentado, experiente nas batalhas do dia, fiel ao Senhor.
1 Pedro 4,12, amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Olha o que o Senhor está dizendo, olhe para as provações como uma chance de participar dos meus sofrimentos, porque naquele dia vocês realmente vão se exultar de alegria. Tiago 1,2, meus irmãos, considere por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A provação vem para te aperfeiçoar, para gerar uma perseverança. Romanos 5,1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Paulo está dizendo, querido, tem um selo sobre o teu coração, o Espírito Santo de Deus, e Ele é o penhor da nossa herança, a garantia que nós tenhamos uma herança eterna. Por isso, quando você passar pelas tribulações, saiba que ela vai gerar em você experiência, um caráter aprovado, vai gerar esperança, e a garantia disso tudo é você olhar e saber, eu tenho o Espírito de Deus em mim, por isso eu posso passar por essas tribulações, sabendo que há uma glória eterna me esperando. Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Você crê nisso? Então persevera, querido. A palavra hoje nós já ouvimos isso semana passada, o Espírito Santo de Deus nos falando, não desista. Não desista, persevera. As provações estão gerando experiência, as provações estão gerando fidelidade, e no final, Deus vai cumprir a sua promessa. Você crê nisso?